ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa terceira e última edição desta sexta-feira e vamos falar do Boinas, o nosso novo treinador Álvaro Pacheco, que, cara, fazer uma confissão para vocês aqui. Se ele for bom treinador, como ele é bom sujeito e é um cara legal de se conviver, a gente vai ter o melhor treinador do mundo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vamos ver como vai ser o trabalho dele em campo, porque fora de campo o homem é espetacular. Muito atencioso, muito educado, energia lá em cima. Inclusive, depois da coletiva, ele foi na salinha da Vasco TV e teve uma conversa ali com a diretoria da Força Jovem, mais outros integrantes da diretoria. E eu fiquei conversando durante muito tempo com o Fabinho e com o Marcelinho, que cometeu uma inconfidência aqui, que são os presidentes da Força Jovem. Eles até brincaram, aí, o velho é pica, irmão. Se depender dele, ele sobe lá no meio da arquibancada, fica no meio da galera. Ele é sinistro. Gostei do cara, o cara é ponta firme. Mas lembrando que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E a gente vai falar agora justamente da outra coisa, que é, de fato, o treinador Álvaro Pacheco, beleza? Então eu vou pedir para vocês, deixar o like no começo do vídeo, que me ajuda bastante. Tá chegando pela primeira vez aqui no canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações, porque nós gravamos de 2 a 3 vídeos por dia aqui nesse canal, beleza? Então aproveita e me siga lá no Instagram também. Dito isso, vamos agora falar do, enfim, bidado, né? Se é que a gente pode falar assim, no finalzinho do dia, por volta de 6 e pouca, o Álvaro Pacheco, enfim, apareceu no bid da CBF e poderá comandar a equipe do Vasco. Essa foi uma boa notícia hoje. Vamos agora ouvir o Álvaro Pacheco dando as suas primeiras impressões chegando ao Vasco. Primeiro, como ele encontrou o clube, que ambiente, organização, clima dos jogadores, né? Essa situação que estourou da saída aí da 777, o clube associativo assumindo. Ele aproveita e fala também da conversa que teve com o Pedrinho. O Pedrinho teve no CT Moacir Barbosa nesta sexta-feira. É a primeira vez que o Pedrinho vai ao CT depois de ter sido empossado como presidente do Vasco. Inclusive você vai ouvir na resposta dele que ele fala que o Pedrinho chegou no clube com 6 anos. Ele fala da importância de ser Vasco, da relação do clube. Então é importante esse primeiro relato aí do Álvaro Pacheco sobre a ida do Pedrinho no CT. Ele dá as primeiras impressões dele do grupo, como é que os jogadores reagem aos estímulos, como é que é o foco e a dedicação do grupo para com o trabalho do Álvaro. E eu vou encerrar dele falando como ele foi recebido aqui no Vasco da Gama. Ele aproveita e comenta também a forma calorosa e receptiva que a torcida do Vasco teve com ele. Ele fala muito sobre isso e também é questionado se o fato do Vasco ser um clube de origem portuguesa facilitou esse acerto do Álvaro Pacheco com o Vasco. Ele vai contar um bastidor bem legal. No Vasco e Fluminense do estadual do ano passado, que a gente perde por 2-0 e o Cano faz aquele golaço do meio da rua, ele esteve no Maracanã assistindo aquele jogo e comprou uma camisa do Vasco depois da partida. Lembrando que aquele dia o Vasco massacrou o Fluminense, mas infelizmente acabou num placar até mentiroso, perdendo por 2-0. Então com vocês o Álvaro Pacheco contando essas primeiras impressões. Eu encontrei aqui um clube, primeiro, com um foco muito grande, com uma preocupação entre todos, como o Pedro disse muito bem, em todos estar unidos em prol do clube. O que é que o clube precisa neste momento para quê? Para ser mais forte e para ir em busca daquilo que são os objetivos, de fortalecer o grupo. Foi aquilo que eu senti desde sempre, das conversas que teve do Pedro, a nível que era o seu objetivo, aquilo que é o seu projeto, aquilo que é o caminho que quer para o Vasco e para onde é que quer levar o Vasco, para que patamar se quer levar o Vasco. Mesmo que conversas com o Pedrinho também o nosso presidente foi importante para ele também passar para nós comitiva técnica, o que é o Vasco. Nós já sabemos de alguém que está aqui desde os 6 anos, que no fundo a vida dele coincide muito com aquilo que é o Vasco, no sentido da preocupação dele sentir que todos nós temos de estar unidos em prol do Vasco. Então, portanto, aquilo que eu senti foi uma atmosfera muito grande em volta daquilo que é o bem maior, que é os interesses do Vasco, que é aquilo que nós estamos aqui imbuídos nesse sentimento.
e dentro disto tudo, focados também em trabalhar aquilo que é uma ideia de jogo, um conceito de jogo novo, para estarmos já no próximo desafio, sermos aquilo que ambicionamos. Uma equipa sempre competitiva, que em todos os jogos tenha muito orgulho daquilo que são, quem nós somos, e que lute sempre por aquilo que são os nossos objetivos, que é a conquista de 3 pontos. Tem sido uma interação muito boa, principalmente falo pela forma organizada que eu encontrei o clube, da forma simpática e acolhedora, como todos nós somos. Isto é ser Vasco, o Vasco no fundo é mesmo isto, faz parte da história do Vasco, portanto estou super feliz por estar aqui. Quero dizer que encontrei um grupo fantástico, e eu acho que o mais importante é que, enquanto nós chegamos a um elenco, há sempre uma identidade. Porquê? Porque entre os jogadores vai-se criando relações, vai-se criando uma simbiose, cria uma identidade. Encontrei uma identidade muito boa, um grupo solidário, um elenco que gosta de partilhar momentos, principalmente um elenco ambicioso. Eu acho que isto é o mais importante, muito ambicioso, de querer crescer, de querer ser melhor. Eu acho que isto é a grande característica daquilo que eu detecto neste elenco que eu encontrei. Aquilo que eu sinto também é uma vontade muito grande, uma disponibilidade muito grande em aprender coisas novas. Eu sou um treinador apaixonado por aquilo que eu faço, e eu costumo dizer a eles que, se estou a passar para eles uma ideia de jogo que vai ser a minha ideia de jogo, que vai ter que ser a nossa ideia de jogo, tenho que passar de forma apaixonada por isso. Por isso, eu acho que nós queremos uma equipa intensa, uma equipa aguerrida, uma equipa corajosa. Nós temos que incutir isso em todos os momentos, em todos os treinos, em todas as oportunidades que eu tenho para estar com o meu elenco, passar esses valores. Então é isso um bocado que eu faço da minha forma de ser, de estar, passar este espírito, principalmente esta determinação, esta resiliência e esta coragem, que faz parte daquilo que é a nossa vida e aquilo que nós temos, que é aquilo que eu quero passar também para o meu elenco. A forma que fui recebido foi extraordinária. Eu acho que a forma carinhosa e a forma de braços abertos como foi recebido, eu acho que marca pela diferença. Depois de dizer que encontrei um clube super organizado, e já dei os parabéns ao Pedro, já tive reuniões com todos os departamentos, a organização que eles têm, e principalmente aquilo que se destacou mais é a relação que eles têm entre eles. Normalmente quando estamos num clube com esta dimensão, às vezes os departamentos não há relacionamento ou não há uma simbiose perfeita. E aquilo que eu notei neste clube, com estes departamentos, em todos os departamentos, é essa simbiose no trabalho em equipa para o que é melhor para a equipa e para o Vasco e para a instituição. Portanto, isso claramente destacou. Encontrei uma equipa, como eu já disse, uma equipa com uma mentalidade de campeão, porque vinha de um período não muito positivo, mas a forma como eles reagiram a esse período menos positivo, por isso é que se demonstra a mentalidade que o elenco tem. Por aquilo que eu disse, que eu encontrei um elenco com uma determinação, com uma relação, com uma ligação entre eles, e principalmente com uma ambição muito grande em dar a volta e crescer, e principalmente ajudar o clube a atingir aquilo que são as metas e os objetivos. Eu acho que tem tudo a ver, e é uma coincidência. Eu há 1 ano e meio estive cá e vi um jogo do estadual, Vasco Fluminense, e no final comprei uma camisola do Vasco pela envolvência, pelo jogo, e principalmente pela torcida, pela forma como apaixonados eles viveram aquele jogo. E quando surgiu o interesse, sem dúvida nenhuma, que foi um interesse facilmente que nós chegámos a acordo, porque não só eu tinha interesse e um desejo muito grande de vir para este campeonato, que é um campeonato super competitivo, um campeonato, se calhar eu acredito, dos mais competitivos a nível mundiais, não só pela qualidade de equipas, mas também pela história, pela envolvência que essas equipas têm neste campeonato, e isso obriga-nos a nós, enquanto treinadores, também a crescermos e a percebermos também o que é que nós pretendemos. O Vasco, sei da história, que é um clube que foi fundado por portugueses, não é? Há uma história, uma ligação muito grande entre o Vasco e portugueses. É uma história bonita. Eu acho que o Vasco é pioneiro em tudo, não só também pelas lutas que teve ao longo da sua história. Eu acho que, olhando para aquilo que surgiu a oportunidade de treinar o Vasco e aquilo que eu sou enquanto homem, enquanto treinador, acho que era um casamento super perfeito. E, portanto, vejo esta experiência com uma ambição muito grande, com um orgulho muito grande e principalmente com uma vontade muito grande de ajudar o Vasco a levar para os lugares que merece. Como o Pedro disse, perceber que há um caminho, paulatinamente, pouco a pouco, mas principalmente o nosso grande objetivo é levar o Vasco para os momentos das decisões, para levar o Vasco para aquilo que é a sua história e a sua grandeza. Senti mesmo isso. Eu acho que a forma como fui recebido por todos, e quando digo por todos, incluo isso mesmo. Eu acho que a forma carinhosa dos torcedores têm-me recebido com a minha imagem de marca de Boina, portanto é algo indescritível. Eu só tenho que agradecer, e aquilo dá-me a mim uma maior responsabilidade, e é isso que eu quero também, uma responsabilidade e a missão, de os poder também premiar com uma equipa que jogue, que os dê orgulho.
Bom, vamos aproveitar agora que tem Clássico dos Milhões no domingo e o Álvaro Pacheco foi questionado algumas coisas sobre essa partida. Primeiro, qual vai ser o modelo de jogo que ele vai levar para essa partida? Não vai mexer muito, vai manter o que vinha se fazendo ou se ele já vai dar o molho dele? E ele foi questionado sobre variações táticas. Ele tem a possibilidade aí de jogar com uma linha de 5, uma linha de 4, né? Linha de 5 é os 3 zagueiros e os 2 laterais descendo, quando tiver a bola passando mais à frente. E também foi questionado se o Flamengo é favorito para o Clássico de domingo e se dá para encarar o Flamengo de peito aberto ou ele vai na estratégia de uma linha mais defensiva e jogando de forma reativa. Ele tem uma resposta até bem humorada sobre esse tema. Confere aí. Quando nós chegamos e estamos a implementar uma ideia de jogo, é evidente que para essa ideia de jogo fluir e sair e criar hábitos e rotinas, é preciso o seu tempo. Aquilo que é a nossa grande preocupação tem sido neste momento é passar conceitos gerais daquilo que vai ser a nossa linha orientadora, aquilo que vai ser o nosso processo, aquilo que vai ser a nossa identidade e pôr já em prática no próximo desafio. Aquilo que eu posso dizer é que aquilo que eu procuro que as minhas equipas tenham, principalmente, é a coragem de jogar o nosso jogo. É sermos capazes, perante qualquer adversário, perante qualquer jogo, sermos capazes de impor aquilo que são as nossas ideias, aquilo que nós treinamos. Uma equipa corajosa, uma equipa determinada, uma equipa que domine e seja capaz de identificar os momentos de jogo e a capacidade de aproveitamento desses momentos do jogo e nunca perder aquilo que eu acho que é fundamental no jogo de futebol, os equilíbrios. Os equilíbrios para conseguirmos controlar aquilo que é o jogo, as nuances do jogo. E é nisto que nós estamos a iniciar o nosso processo. É evidente que quando estás a começar a iniciar um processo, nestes poucos dias que nós temos tido de treinamento, andamos a focar um bocadinho mais naquilo que é a compactação defensiva, aquilo que são as referências defensivas, aquilo como nós temos que nos orientar e que referências nós temos que ter em tomar das decisões, mas sempre como um bloco, e dar algumas nuances a nível do processo ofensivo, porque nós não há muito tempo para treinar, já temos ali a competição, e a nível ofensivo também dá algumas referências, principalmente para sermos uma equipa objetiva e pragmática e nos expor tanto no sentido que é o controle do jogo, e tem sido um desafio fantástico. Eu acho que é isso que os vascaínos vão com o tempo. Eu acho que aquilo que eu também já falei isso ontem na entrevista, que é, e o meu grande objetivo é o gigante da colina acordar mesmo isso, e no fundo é os vascaínos olharem para a equipa e identificar aquilo que eu já é uma equipa corajosa, uma equipa determinada, uma equipa que é resiliente, em que em determinados momentos nunca desiste e vai sempre em busca daquilo que é os seus objetivos, lutar sempre pelos 3 pontos, uma equipa competitiva. É isso que eu vou procurar e acredito muito que vamos ser capazes de fazer com este elenco, com esta equipa e neste projeto. Encontrei uma equipa muito disponível e aquilo que nós temos vindo a treinar neste tempo que nós estamos em treinamentos, temos treinado as duas variáveis. Podemos jogar com uma linha de 4 ou com uma linha de 5. Tanto uma linha de 4 atrás como uma linha de 5, eles têm, aquilo que tem sido a nossa preocupação é passar referências e comportamentos, porque jogando com uma linha de 5 é diferente de jogar com uma linha de 4, e nós estamos a ver, na nossa opinião, qual é o melhor sistema, qual é a melhor forma de abordar o próximo desafio. Aquilo que eu posso dizer é que é um ponto de partida. Se tu me perguntas assim, vai sempre jogar da mesma maneira? Não, foi como eu já disse também na resposta anterior. Tem a ver um bocado com aquilo que é, o que é que nós vamos conseguindo fazendo ao longo dos treinos e dos jogos, ver como a equipa e os jogadores vão começar a interpretar aquilo que é as nossas ideias e aquilo que é a nossa identidade, e depois a partir daí também eu estar atento a pequenos indicadores que a equipa vai dando e perceber o que é melhor para a equipa. Agora, dentro destes 2 sistemas, olhando para aquilo, como o Pedro disse, olhando para aquilo de internamento, que é a constituição daquilo que é o nosso elenco, dá-me perfeitamente garantias para, de uma forma ou de outra, no processo inicial, é evidente que em tão pouco tempo de treino ainda não vamos ver muitas coisas diferentes. Vamos começar já a ter uma linha orientadora daquilo que vai ser o nosso futuro. Nós temos que olhar, como o Pedro disse, olhar que aquilo, onde nós queremos chegar, onde eu quero que uma equipa jogue daqui a algum tempo, mas perceber que para lá chegar há um caminho. E de que forma é que nós temos que fazer esse caminho? De forma sustentada, de forma tranquila e principalmente passar para os nossos jogadores referências em que eles se sintam confortáveis e identifiquem o nosso jogar. E eu acredito muito por aquilo que é a qualidade do nosso elenco, acredito muito naquilo que é a qualidade, como o Pedro falou, no projeto, não só a nível presente, mas também a nível do futuro, que eu acho que é isso que faz a diferença nos projetos sustentados para ter sucesso, e acredito muito que nós vamos fazer aqui um caminho em que os vascaínos vão sentir muito orgulho naquilo que é o percurso aqui. A estratégia não vou dizer, vou ter
vão ter que esperar por mim, mas sem dúvida, eu acho que a tua pergunta é muito pertinente. Estamos a lidar neste momento com um time que luta pelo título, luta pelo título da Série A. Sabemos que é uma equipa que está muito rotinada, tem jogadores que jogam juntos há algum tempo, é uma equipa que já tem uma dinâmica muito bem montada através do seu treinador. Nós estamos a iniciar um processo. Agora, aquilo que eu posso dizer, enquanto eu acredito, em cada jogo, antes de o realizar, eu tenho a oportunidade de o ganhar. E como é que eu ganho? É focar-me naquilo que eu sou capaz de controlar. O que eu controlo é os meus jogadores. É pegar neles e perceber naquilo que nós temos treinado, naquilo que são neste momento as nossas referências. É evidente que não são muitas, não há problema, mas são aquelas que neste momento nós identificamos e sabemos fazer. É ir para o jogo e ter a coragem de jogar. Ter a coragem de promover aquilo que nós pretendemos, que nós queremos. É sermos nós e irmos em busca daquilo que nós queremos. Que é jogar para ganhar. Isto é a cultura do Vasco. Isto é o ADN do Vasco. É isso que nós vamos procurar em todos os jogos. Fortalecer o nosso jogar. É evidente aquilo que posso dizer. Neste momento, a nossa ideia de jogo não está tão sólida como vai estar daqui a um mês, nem daqui a 2 meses, mas aquilo que eu acredito é do pouco tempo que nós temos treinado, já começa a haver algo padronizado, algo que vai ser a nossa identidade. E é isso que eu vou testar no próximo desafio, mas sempre com uma coisa muito grande: jogar para ganhar. Isto é ser Vasco, isto é ser gigante da colina, e é isto que nós vamos fomentar todos os dias. É evidente que tem 2 séries de jogos boas. Eu não gosto de catalogar se é difícil ou fácil. São desafios, e os desafios existem para ser superados. É evidente, aquilo que eu gostava é de ter tido mais tempo para podermos treinar, mas não havendo esse tempo, temos é que ser capazes de aproveitar estes desafios para testarmos aquilo que está a ser a nossa ideia de jogo. São logo 2 desafios de grau de dificuldade elevado, mas isto também faz parte daquilo que é o nosso ADN, olhar para estes desafios e sermos capazes de os encontrar e não ter medo. Dizer que também o Abel também é um amigo, é alguém que eu gosto de partilhar e gosto de conversar muito com ele, já quando nós já estávamos em Portugal, porque somos vizinhos praticamente. Portanto, é alguém que eu também tenho um carinho, uma amizade muito grande, é alguém que nós, normalmente quando ele veio a Portugal, nós gostamos de falar um bocadinho. Ele também é um apaixonado pelo futebol e gostamos de falar um bocadinho de futebol para partilhar, como eu disse, para aprendermos um com os outros. Eu aprender mais com o Abel, porque ele sem dúvida já tem uma carreira brilhante. Eu estou a iniciar e acredito muito também que vou ter uma carreira boa, portanto vai ser 2 desafios fantásticos, e vamos, aquilo tão mortinho que chega os momentos que eu quero me estrear. Bom, para finalizar, 3 temas e aqui a gente encerra e eu vou para minhas considerações finais que eu quero fazê-las, tá? O Álvaro Pacheco fala da possibilidade de trabalhar com o Felipe Coutinho, comenta sobre o jogador e o que ele acrescentaria ao Vasco, inclusive fora de campo. É muito interessante essa resposta dele. Ele comenta também sobre a questão desse intercâmbio, de ter chego ao Brasil muitos treinadores portugueses, o que ele pode aprender com a escola brasileira e o que ele pode retribuir chegando ao Brasil com seus conhecimentos. Ele vai falar um pouco disso e também do Vasco da Gama, no que ele pode aplicar ao Vasco. É interessante essa resposta e eu finalizo com o que eu percebi do Álvaro Pacheco, que eu vou comentar depois. Ele não entendeu tão bem a pergunta que eu fiz, mas você vê como ele domina tanto a matéria e ele tem uma característica de sempre se aprofundar. Eu vou explicar um pouco melhor isso depois de vocês ouvirem esse trecho final do vídeo. Eu fiz uma pergunta para o Álvaro Pacheco sobre o Cleiton, o que ele poderia nos falar sobre o Cleiton, já que o Cleiton foi um dos artilheiros do Campeonato Português, salvo engano, o 4º, 5º artilheiro do Campeonato Português, foi vendido do Casa Pia, que é uma equipe de menor investimento de Portugal, para o Vasco da Gama, e ele chegou custando muito. O Ramon Dias estreia já logo no primeiro jogo dele contra o Nova Iguaçu na semifinal, colocando ele e o Verratti para jogar junto, e depois o Cleiton não foi mais utilizado. Então eu queria ouvir a opinião de quem jogou praticamente o campeonato inteiro contra o Cleiton, o que ele achava do jogador. Ele de fato vai brigar a posição com o Verratti ou se eles podem jogar juntos. Ele entendeu mais a questão de poder jogar com 2 centroavantes referência, ele vai responder mais nesse sentido. Então com vocês, o Álvaro Pacheco também falando dessa possibilidade que ele vê até com bons olhos de ter 2 referências dentro da área. Para a galera que curte um 3-5-2, então não se surpreendam se em algum momento Cleiton ou Verratti façam a centroavança ou até mesmo um Cleiton, um Verratti e David. Confere aí. Acho que aí é o treinador do mundo que não queria ter o Filipe Coutinho. É evidente que eu acho que o clube onde ele for, espero que seja o Vasco,
vai ter um impacto muito grande. Agora, como o nosso Presidente já disse, e mesmo o Pedro já disse, é uma situação que também tem outras coisas que são importantes para aquilo que é o enlace, para o resultado final. Espero, eu enquanto treinador, espero que as coisas resolvam e que ele venha para o Vasco sem dúvida nenhuma, por tudo, não só por aquilo que ele vai trazer desportivamente, por aquilo que vai trazer também aquilo que é, para estes jovens que estão aqui da base, perceberem o que é que o jogador da base pode chegar lá em cima, que tipo de mentalidade o jogador da base tem que criar e fomentar e trabalhar diariamente para chegar lá em cima, não só para trazer aquilo que é desportivamente, mas também trazer estes valores que é importante. E depois esperar que claramente isso se resolva o mais rapidamente possível e tenhamos o Filipe o mais rápido possível, porque não só desportivamente, mas também por aquilo, o peso que ele traz. É um jogador da base, um jogador da formação, é um jogador que conhece o ADN, é um jogador que vem para o clube, se vier, vem por amor ao clube. Eu acho que cada vez mais esse tipo de jogador, e o Pedro há bocado estava a falar, que é muito importante o perfil do jogador do Vasco, que tipo de jogador nós temos que ir buscar, tem que ser jogadores que venham servir o Vasco, que venham morrer para o Vasco, que venham trabalhar para o Vasco. E o Filipe é um exemplo disso, é alguém que ama o clube e que é importante. Isso passa a responsabilidade para eles. No Vasco temos vários jogadores que já passaram por futebol português, não só o Cleiton. Aquilo que eu procuro é criar uma ideia de jogo e que essa ideia de jogo depois tenha flexibilidade de crescimento. Isso o que eu quero dizer é passar um ponto de partida, mas conforme a equipa vai entendendo o nosso jogo e a nossa forma de jogar, depois criar variabilidade no nosso jogo. Nesta primeira fase, aquilo que posso dizer claramente que vamos manter um ponto de lança, mas isso não quer dizer que daqui a algum tempo, conforme for o crescimento da equipa, a maturidade que eles vão entendendo aquilo que é o nosso jogar, poder claramente passar para 2 pontas de lança. Isso tem a ver com o entendimento que eles vão ter daquilo que é o nosso treinamento e o nosso jogo e a forma como eles vão evoluir. Porque é importante, quando estás a passar uma ideia de jogo, essa ideia de jogo e esse crescimento ser sustentado. Para quê? Porque quando há um crescimento e quando há algo novo, vai haver sempre períodos bons e maus, mas principalmente quando nos períodos maus a equipa está sólida e perceber porque é que nós não estamos a ser capazes de fazer para sermos capazes de o fazer. E por isso criar esta variabilidade no jogo com o tempo. Agora, neste momento, respondendo à tua pergunta, vamos mantendo um bom de lança que também tem a ver com as dinâmicas que haviam, que eu tenho também que aproveitar aquilo que é já algumas dinâmicas que haviam, e eu não posso chegar e mudar tudo porque já há alguns hábitos que eu detectei que era importante manter e também os jogadores se sentem desconfortáveis, mas aquele grande desafio é que o nosso jogar nunca vai estar fechado, vai ser sempre em função daquilo que é o crescimento da equipa e muito provavelmente vocês vão sentir que conforme a equipa for crescida e vão se sentir à vontade, eu vou-lhes dando novos desafios, novos estímulos a nível de quê? De crescimento, de termos ferramentas para estarmos cada vez mais preparados para criar dificuldades ao nosso adversário e daqui a algum tempo pode perfeitamente acontecer jogar com 2 pontas de lança. A minha forma de ver o futebol, uma ideia de jogo nunca pode estar parada, está sempre aberta àquilo que são os indicadores que o seu elenco vai dando. Eu sou um treinador que estou sempre atento a estes pequenos pormenores. Eu acho que o futebol é global, neste momento é geral. Eu acho que todos nós treinadores e qualquer nacionalidade têm sempre coisas a aprender, há sempre coisas a aportar e coisas a nós a percebermos. Eu acho que aquilo que me destacou muito foi principalmente a competitividade, a qualidade futebolística que há aqui neste país, a qualidade dos seus jogadores, a competitividade, a paixão, porque eu acho que cada jogo, pela envolvência, pelo espírito que há à volta de um jogo, é diferente. É uma história, cada jogo tem a sua história pela sua envolvência. E eu acho que cada treinador também tem sempre alguma coisa a aportar, alguma coisa a trazer. E aquilo que eu vou procurar trazer é, daquilo que é a minha capacidade de absorver e aprender o que é o contexto, principalmente o contexto Vasco, como é que eu posso cada vez mais adaptar-me, identificar aquilo que são as raízes, a cultura, o ADN, e identificar-me com isso e também trazer algumas coisas que eu acho que são fundamentais para que é sempre com o mesmo objetivo, que é unirmos, focarmos em volta daquilo que é o bem maior, o crescimento do Vasco, o Vasco projetar-se e cimentar aquilo que é o percurso, não só no presente, mas deixar as bases bem cimentadas para aquilo que vai ser o presente e o futuro e cada vez aproximar-se daquilo que são os grandes objetivos, as grandes conquistas que o Vasco já teve, que já há algum tempo está arredado a isso, mas é importante este caminho, é importante este crescimento para voltarmos a ter estes momentos. Bom, se vocês prestaram bastante atenção nas falas do Álvaro Pacheco, ele se mostra ser um cara
que domina muito a matéria, entende muito de tática e fala sempre de forma profunda sobre os temas. A própria pergunta do Coutinho, ele podia falar, um jogador maravilhoso, carreira internacional, e conto com ele sim. Aí ele começa a pontuar outras coisas, ele vai no extracampo, de como os meninos da base têm que olhar um jogador igual o Coutinho, de querer chegar no topo, o sacrifício e as coisas que precisam fazer, e entender que ele é um atleta que está abrindo mão de muita coisa para retornar ao Vasco, a importância disso, que são jogadores com esse perfil, que tem que chegar ao Vasco da Gama no quesito de entrega, de querer estar no Vasco. Então ele sempre se aprofunda muito sobre o tema, a forma como ele responde a questão de jogar com uma linha de 4 ou com uma linha de 5, a própria resposta dos dois atacantes. Ele explica que ele tem que captar sinais da equipe que vão levá-lo a jogar de uma forma ou de outra, e eu acho que o Ramon Dias se perdeu muito isso na temporada 2024. O Vasco apresentou, ao meu modo de ver, o principal problema do Vasco em 2024 é quando o momento sem bola. O Vasco é um time muito frágil quando perde a bola e tem uma entrada da área absurdamente desprotegida. Eu espero que o Álvaro Pacheco tenha feito essa leitura de jogos anteriores e do jogo do Fortaleza que ele assistiu. Adoraria que ele já começasse mexendo no meio e tirando, por exemplo, o Galdames do time. O Sforza é um volante que marca pouco, mas é um jogador com muito boa qualidade de passe. Então, na minha visão, eu colocaria um jogador com um pouco mais de pegada para ficar ao lado do Sforza. O Sforza seria esse cara de saída e ter um cara de mais pegada. Pode ser o Zé Gabriel, pode ser o Hugo Moura, é assim que eu gostaria de ver o Vasco escalado. Mas enfim, vamos aguardar. Ele deixou claro também que são poucos treinamentos, não adianta chegar agora querer mudar tudo. Ele vai meio que mais ou menos dar um jeitinho do que já vinha sendo trabalhado, e aí com o passar do tempo ele vai implementar melhor seu jogo. Então é uma situação interessante, ruim pra gente, que quer ver sempre jogos, mas pensando na questão dos treinamentos, o Álvaro vai ter uma grande oportunidade. Tem Vasco e Flamengo domingo agora, e depois o Vasco só volta a jogar no meio da semana que vem, na quarta ou na quinta-feira contra o Palmeiras. Então a semana que vem não tem jogo, só vai ter jogo daqui a 10 ou 11 dias na outra semana. Aí ele vai ganhar de novo mais esse tempão com o grupo. Isso é raro aqui no Brasil. Então as minhas considerações iniciais a respeito do trabalho do Álvaro são muito positivas. A gente vai ter que ver agora o desenrolar dessa situação, beleza? Quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários do que vocês acharam do trabalho aí, ou desse primeiro preâmbulo do Boinas, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto família, qualquer momento que volta mais, tamo junto, valeu, fui!